Bom dia, muito bom dia para mais uma live de estudo do Espiritismo. E a gente vai dar andamento aqui ao nosso estudo dos clássicos do Espiritismo, sempre trazendo um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, um trechinho do Livro dos Espíritos e um trechinho do Livro dos Médiuns. Bom dia, Dê, tudo bem? Como você está? Acabei demorando um pouquinho para entrar, que eu estava fazendo uma energização, mas deu tudo certo. Eu também, olha aqui, tô toda agasalhada. Hoje tá um dia, é a noite mais fria, né? Hoje tá bem frio. Ai, que Deus ilumine e proteja as pessoas aí que estão desamparadas, né? E vamos lá, a gente vai, enquanto o pessoal vai chegando, a gente vai repassando o conteúdo da semana passada. Eu vou pegar aqui uma aguinha, porque sem água eu não sou ninguém. Mas tá difícil. Mas a gente vai em frente. Acordar cedo, no frio, tem que ter coragem, tá? Aqui no condomínio, a maioria dos apartamentos estão com a luz apagadinha. Tudo apagadinho. Ainda fiquei pensando, meu Deus, 6 da manhã. Que hora será que o pessoal acorda, né? 6 da manhã, tudo fechado. Mas, enfim, vamos lá. Continuando aqui. Na semana passada, a gente viu a busca da perfeição moral e a sua contribuição para o nosso adiantamento espiritual. Nós vimos também os verdadeiros cristãos são reconhecidos pelas suas obras, a importância do amor ao próximo para o nosso aprimoramento moral. E aqui, olha, e ainda lembrei novamente, essa frase eu até guardei, gravei e coloquei na minha agenda, fica uma dica aí, que é uma frase que eu vou guardar para decorar, que é a da questão 886 do Livro dos Espíritos. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Que é a benevolência para com todos, indulgência para com a imperfeição dos outros e o perdão das ofensas. E aí, né, por fim, a gente viu a ação dos espíritos sobre a matéria, as manifestações inteligentes, que são as comunicações, e o espírito e a matéria, para a gente entender um pouquinho essa relação entre o físico e o extrafísico, que é um objeto de estudo aí no pilar científico do espiritismo. Então vamos fazendo a nossa oração para a gente dar continuidade ao nosso estudo hoje, mas vai ser mais um dia onde a gente vai dar uma olhada para entender o nosso papel e o significado da nossa existência neste planeta com esse olhar espírita, que a ideia é justamente a gente contribuir para o nosso desenvolvimento pessoal e ao avanço e a evolução do nosso espírito. Então vamos fechando os olhos, fazendo a nossa oração, enchendo o peito de ar, elevando o pensamento ao alto, pedindo a presença dos nossos mentores, guias, anjos de guarda, toda a espiritualidade de luz que nos acompanha e nos acolhe. Pedindo a presença dos mentores que participam com a gente aqui, que estão nos auxiliando nessas lives de estudo do Espiritismo. Pedindo a presença do Mestre Jesus, que nos inspire, nos ampare, nos dê direção, nos acompanhe, nos conforte durante o nosso caminho. E conectando aí também com toda a presença de Deus Pai Todo-Poderoso, trazendo na nossa mente a consciência, a expansão, a clareza, que a nossa mente consciente, a nossa mente inconsciente, a nossa alma se unam nesse momento para trabalhar em benefício do nosso aprimoramento pessoal, nosso desenvolvimento moral e o crescimento do nosso espírito. Graças a Deus. Vamos vibrando amorosamente para o nosso lar, para as pessoas que amamos, para todo o nosso planeta. E vamos abrindo os olhos para iniciar a nosso conteúdo de hoje. Graças a Deus. Então vamos lá. Faltou falar o Pai Nosso, né? Vamos no Pai Nosso, sim, vamos no Pai Nosso. Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, Senhor, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, livrando-nos, Senhor, de todos os males. E que assim seja, com a graça de Deus. Amém. Vamos lá, então. Então, continuando, a gente vai ver aqui um trechinho, alguns trechinhos do Evangelho. A gente vai começar com um trechinho do Consolador Prometido, para a gente entender aí um pouquinho toda essa vinda de Jesus, a proposta dele para nós. Se vós me amais, guardai os meus mandamentos, e eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco, o Espírito da verdade,
que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-los-ei, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, ensinar-vos-á todas as coisas e vos fará relembrar de tudo aquilo que eu vos tenha dito. Tá no Evangelho de São João, capítulo 14, versículos 15, 16, 17 e 26. E fala sobre o Espírito da Verdade, que o mundo não conhece ainda, e quanto o Espiritismo vem, no tempo marcado, cumprir a promessa do Cristo. O Espírito da Verdade preside a sua instituição, chama os homens à observância da lei e ensina todas as coisas em fazendo compreender que o Cristo não disse senão por parábolas. Ou seja, o nosso estudo, ele é justamente o quê? Para que haja o entendimento de todos os ensinamentos de Cristo. O que nos leva aí a gente lembrar também da importância da coragem da fé. E uma outra passagem aqui do Evangelho de Jesus, mas ainda dentro do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Todo aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu o reconhecerei e confessarei também, eu mesmo diante do meu Pai, que está nos céus. E todo aquele que me renegar diante dos homens, eu o renegarei também. E eu mesmo diante do meu Pai, que está nos céus. Está em Mateus, capítulo 10. Se alguém se envergonha de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará também dele, quando vier em sua glória e na de seu Pai e dos santos anjos. Está em São Lucas, capítulo 9. E aqui uma breve explanação sobre essas passagens para a gente entender. A coragem da opinião sempre foi considerada entre os homens, porque há mérito em afrontar os perigos, as perseguições, as contradições e mesmo os simples sarcasmos, aos quais se expõe quase sempre aquele que não teme confessar claramente ideias que não são os de todo mundo. Aqui, como em tudo, o mérito está em razão das circunstâncias e da importância do resultado. Há sempre fraqueza em recuar diante das consequências da opinião e em renegá-la, mas há casos de uma covardia tão grande quanto a de fugir do momento de combate. Sabe o que vem aqui muito para mim? A gente falando do Espírito da Verdade e a gente falando dessa questão da coragem da fé, é a gente ter a coragem de viver a verdade de Cristo num mundo que cada vez mais está se contrapondo a esses ensinamentos. Então, quer dizer, lembrar que existe, né, no Lar Espírita a questão do Consolador vir através aí de Allan Kardec, mas existe também toda uma questão do próprio Espírito Santo habitando em nós. E nós somos os responsáveis por fazer com que essa centelha, essa vida, essa força do Espírito Santo transborde através de nós. E como é que a gente faz isso? Nos transformando em pessoas melhores. Exatamente como a gente viu na semana passada, ontem, a busca da perfeição moral. E aí a gente vai entender agora um pouquinho sobre a questão da ressurreição, da reencarnação, aquele que nascer de novo. Olha só, uma breve passagem aqui sobre o capítulo 4, perdão. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aqui mais uma passagem que fala aqui. Ora, havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, senador dos judeus, que foi à noite encontrar Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que viestes da parte de Deus para nos instruir como um doutor. Por que ninguém poderia fazer os milagres que fazeis se Deus não estivesse com ele? Ou seja, já estava dizendo, com certeza você é diferente, porque o que você faz não é qualquer pessoa que faz. Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo. Nicodemos então lhe disse: como pode nascer um homem que já está velho? Pode ele entrar no ventre da sua mãe para nascer uma segunda vez? Olha só que interessante. Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, se um homem não renascer da água e do Espírito, não pode encontrar o reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não vos espanteis do que eu vos disse,
que é preciso que nasçais de novo. O Espírito sopra onde quer e ouvis sua voz, mas não sabeis de onde ele vem e para onde ele vai. Olha só o Espírito Santo, o sopro do Espírito Santo, preste atenção. Ocorre o mesmo com todo homem que é nascido do Espírito. Nicodemos lhe respondeu: como isso pode se dar? Jesus lhe disse: que sois mestres em Israel e ignorastes essas coisas? Em verdade vos digo que não dizemos... Achei que tinha um bicho voando aqui, gente, desculpa. Que não dizemos senão o que sabemos e que não testemunhamos senão o que vimos. E, entretanto, vós não recebereis nosso testemunho. Mas se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como me creis quando vos falo das coisas do céu? Então, assim, eu fui olhar, até pesquisar essa questão da importância de renascer da água e do Espírito. E isso é muito importante. Perceba que a gente, nesse estudo dos clássicos, a gente vem caminhando aí. Primeiramente, a gente traz o relembrar, né, da importância desse aperfeiçoamento moral. Os verdadeiros cristãos são conhecidos pelas suas obras e a importância do amor ao próximo. Então, assim, é um convite de mudar as nossas lentes de percepção e é um convite de mudar as nossas prioridades de ação e é um convite de mudar as nossas prioridades na maneira como a gente se relaciona, nosso posicionamento em relação aos nossos relacionamentos. Agora nós temos aqui um convite de quê? De receber o Espírito Santo em nós. Percebe? Quando ele fala aqui, eu fui pesquisar, né? A água, existe, tem algumas pessoas que falam que tem a ver com a água da bolsa, né? Mas na verdade a água ela é um símbolo de purificação. Ela é um símbolo de vida e de purificação. E tem a ver com o quê? Com o batismo. E que é o símbolo do que, olha só, do que já aconteceu no coração das pessoas, que é o arrependimento, que é a decisão de mudar. E a decisão o quê? De seguir os ensinamentos de Cristo. Quando a gente fala, né, de renascer do Espírito, é o chamado do Espírito Santo. É o chamado realmente da alma, que há uma necessidade que a gente vai ver cada vez mais nos próximos anos. A busca pela esperança, a busca por preencher aquele vazio interior, aquela coisa que está desconfortável aí dentro de nós. E agora a gente vai entrar um pouquinho na parte do livro dos Espíritos e entender um pouco mais no olhar aí, a parte do princípio vital, tá? Os atributos da divindade e também um pouquinho das nossas origens. Então a gente vai entrar aqui na pergunta 70 do capítulo 4 do princípio vital. Que é feito da matéria e do princípio vital dos seres orgânicos quando eles morrem? A matéria inerte se decompõe e vai formar novos organismos. O princípio vital volta à massa de onde saiu. Morto o ser orgânico, os elementos que o compõem sofrem novas combinações, de que resultam novos seres, os quais aurem na fonte universal o princípio da vida e da atividade, o absorvem e assimilam para novamente o restituírem a essa fonte, quando deixarem de existir. Então, é exatamente isso. A gente vem da fonte, a gente vive essa experiência na carne, a gente assume uma outra consciência, assume uma outra frequência, e aí a gente volta para a fonte. E isso nos leva o quê? No entendimento de quais são, então, os atributos para nos levar aí nesse caminho de adiantamento e encontro com a fonte. A gente vai para a pergunta 13 do capítulo 1 da encarnação dos espíritos, os atributos da divindade. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos ideia completa dos seus atributos? Do vosso ponto de vista, sim, porque credes abranger tudo. Sabei, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem, mas do mais inteligente e dos mais inteligentes, inclusive, as quais a vossa linguagem restrita às vossas ideias e sensações não tem meio de exprimir. Realmente, por mais que a gente faça uma ideia de que Deus é a causa primária de todas as coisas, é um princípio inteligente, a força maior, autônoma que rege a existência, a gente não vai ter uma visão exata do que é essa fonte. Existem até teorias quânticas e tudo, mas
A nós não é dado conhecer essa verdade, de onde viemos, para onde vamos, no início de tudo e no fim de tudo. A verdade é que a gente não conseguiu nem desvendar o que a gente está vivendo no momento presente, nessa existência, né? De que adianta a gente querer ter tanta essa necessidade de saber o que existe por aí? A gente não consegue nem ainda perceber o básico, que é o nosso momento atual. Então fala aqui, Deus, a razão com efeito vos diz que Deus deve possuir um grau supremo dessas perfeições, porquanto se uma lhe faltasse ou não fosse infinita, já não seria superior a tudo, não seria, por consequente, Deus. Então o que ele quer dizer? Que Deus tem todas as qualidades em plena potência, porque justamente ele é o todo. Ele vem aqui o destino final, mas não somente isso, né? Ele é como se ele fosse realmente a obra-prima da frequência elevada de todos os atributos e virtudes positivos, tá? Né? Que mais? Para estar acima de todas as coisas, Deus tem que se achar isento de qualquer vicissitude. O que é vicissitude? São as oscilações, os altos e baixos, e de qualquer das imperfeições que a imaginação possa conceber. Ou seja, aqui a gente já pode até tirar como eu posso me aproximar mais de Deus, administrar melhor as suas oscilações emocionais, mentais, espirituais, buscar um caminho de equilíbrio físico, mental, emocional, espiritual e combater as suas imperfeições. Percebe? É difícil, mas é fácil, mas é difícil, mas é fácil, percebe? Deus é eterno. Então aqui ele vai falar um pouquinho de cada uma das características da perfectibilidade de Deus, né? Que a gente está falando sobre os atributos da divindade. Deus é eterno. Se tivesse tido princípio, teria saído do nada, ou então também teria sido criado por um ser anterior. É assim que de degrau em degrau remontamos ao infinito e à eternidade. Deus é imutável. Se estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo, nenhuma estabilidade teriam. Deus é imaterial. Quer isto dizer que a sua natureza difere de tudo o que chamamos de matéria. De outro modo, ele não seria imutável, porque estaria sujeito a transformações da matéria. Deus é único. Se muitos deuses houvesse, não haveria unidade de vistas, nem unidade de poder na ordenação do universo. É a fonte primordial mesmo, né? É como fala no Livro dos Espíritos, é a causa primária. Tudo que existe, então você pode perceber, tudo que é temporário, mutável, material, dúbio ou múltiplo, né? Saindo aqui do único. E a gente vai estar agora no onipotente, né? Que é impotente. Tudo que tem a falibilidade vem depois de Deus. Deus está acima de tudo isso. Olha só, Deus é onipotente. Ele o é porque é único. Se não dispusesse do soberano poder, algo haveria mais poderoso ou tão poderoso quanto ele, que então não teria feito todas as coisas. As que não houvesse feito seriam obra de outro Deus. Ou seja, mas a gente sabe que hoje a gente existe num mundo que é dual, que tem a luta do bem e do mal. Como é que fica isso, meu Deus? Por que permite tanta injustiça? Mas a gente tem que lembrar que o poder de Deus está acima de tudo isso. Nós vivemos uma dinâmica onde nós temos o nosso livre-arbítrio de fazer escolhas e, através das nossas escolhas, contribuirmos para essa dinâmica. Não seria correto Deus falar assim, peraí, deixa eu tirar aquela pessoa ruim lá, que a própria sociedade, que as próprias pessoas, muitas vezes por omissão de posicionamento, permitiram que ela crescesse, que os ideais dela crescessem. Eu vou tirar lá porque está fazendo mal para o mundo. Mas espera aí, quem é que se omitiu e deu espaço para o mal crescer? Somos nós mesmos. Somos nós mesmos. Por isso que a única solução do planeta é que nós, coletivamente, comecemos a nos movimentar. Primeiro, para fazer essa transformação do nosso próprio aperfeiçoamento moral. Segundo, nos dignemos a construir aí uma cultura de colaboratividade e de prática ativa do bem.
Somente assim a gente vai conseguir transformar o mundo e ter um mundo melhor para nós, para os nossos filhos, para as futuras gerações, né? Para os nossos netos, para as futuras gerações. E a gente às vezes pensa assim, mas quem sou eu? Eu sou só uma pessoa que nem sei se Deus me conhece. Deus conhece todos os seus filhos, né? Nem sei se eu vou fazer diferença, mas faz diferença. Porque uma praia cheia de areia, ela tem, cada grãozinho é importante. Imagina se você tira hoje um grãozinho, amanhã outro grãozinho, depois outro grãozinho. Em milhares de anos você acabou com essa praia. E é a mesma coisa do oceano. Cada gotinha de água do oceano é importante. Imagina se você vai tirar uma gotinha de água hoje, outra gotinha de água hoje, outra gotinha de água hoje. É que ele se reabastece, né? Ele tem a sabedoria de Deus, a consciência autônoma da natureza, o ciclo, né? Mas a verdade é uma só. Então a gente tem que entender que nós somos gotas nesse oceano da criação de Deus. Só que cada um tem o seu papel importante e essencial. E a gente só consegue mudar o oceano quando a gente mudar individualmente em nós. E nos permitimos o quê? Construir uma visão, cultivar e propagar valores que nos conectem no bem, certo? Deus é soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela assim nas mais pequenas coisas, como nas maiores. E essa sabedoria não permite se duvide nem da justiça, nem da bondade de Deus. Ou seja, existe um porquê de tudo. Nós temos uma visão limitada das coisas, nós temos uma abordagem limitada, uma capacidade de percepção limitada. Então, às vezes, a gente não entende por que determinadas coisas acontecem. Existem várias, a gente tem, né, um capítulo, a gente provavelmente vai chegar lá, que fala sobre por que as coisas ruins acontecem na nossa vida. E aí, o que acontece? Existem diversos fatores. Quando a gente vai colocar um olhar espírita de múltiplas existências, nós podemos estar vivendo aqui uma dinâmica ligada a questões de vidas passadas, né? Quando a gente vai para a terapia multidimensional, para as terapias, a gente vê essa dinâmica de resgates, de bloqueios emocionais, bloqueios comportamentais que advêm de vivências em outras vidas. Principalmente no que diz respeito a nós vivenciarmos a nossa verdade. Porque muito comum antigamente era, e hoje está querendo voltar à tona, a questão das perseguições, né? Então, o que acontece? A pessoa numa vida passada foi perseguida, foi tolhida, muitas vezes foi até tirada a vida da pessoa porque ela viveu a verdade dela. Falou ao mundo a verdade dela. E isso fez com que a alma dela viesse com esse registro de bloqueio. E a gente às vezes tem um bloqueio de comunicação, olha só, tem um bloqueio de comunicação, tem um bloqueio de expressão, tem um bloqueio de encontrar o nosso propósito e a gente não sabe por quê. E às vezes pode de fato vir de outra vida, tá? Então, num procedimento terapêutico, até se a gente fizer, né, as meditações das lives, tudo isso ajuda. Existe também os bloqueios desta vida, como a gente já falou em muitas lives, aqueles bloqueios que advêm principalmente da nossa primeira infância, quando a gente está formando o nosso caráter, quando a gente está naquela idade que o bebê está crescendo, se tornando, né, uma criança. Ele está reconhecendo o mundo. Esse primeiro setênio da criança é um setênio onde a criança ela tem aquele olhar de o mundo gira em torno de mim, porque ela não sabe o tamanho da magnitude do mundo, mas ao mesmo tempo ela começa a reconhecer outras pessoas. E nessas outras pessoas ela começa a reconhecer o quê? As figuras de autoridade. E é o primeiro passo para ela compreender a dinâmica do mundo, a dinâmica dos relacionamentos. E aí é que ela começa a formar as crenças e os programas mentais. Então, né? Se o meu pai e minha mãe, que são as pessoas que têm que me nutrir, que têm que me dar amor, que têm que me dar segurança, que têm que me dar carinho, que têm que me nutrir fisicamente também, são pessoas agressivas, então amor e agressão estão diretamente ligados. Mas será que isso é verdade? E aí, por aí vai, né? Diversas coisas. Se aquela pessoa de autoridade da minha comunidade é uma pessoa que é respeitada por todos e fala tal coisa, então tal coisa deve ser verdade. Então tem que tomar muito cuidado com isso.
principalmente para quem for figura de autoridade, para a gente ter uma ponderação aí bem sensata. É uma situação bem delicada. Então, continuando aí. Então, a gente estava falando sobre a questão de Deus, né? Qual que é o nosso próximo tópico aqui? Deixa eu ver pra gente. E a gente vai entender um pouquinho aqui como que isso tudo se une ao nosso estudo do Espiritismo. Como que a gente consegue trazer essa verdade e viver essa verdade? Que existe a promessa, a gente está aqui, não podemos negar, num estudo do Espiritismo. Então, existe uma promessa que o Espiritismo se torne a filosofia de vida do planeta, que vai trazer, claro, com o pilar religioso do cristianismo. Então, lembrar sempre disso, né? Existe uma promessa de que o cristianismo reine sobre o planeta Terra numa existência, numa civilização mais fraternal. Quando a gente fala do mundo de regeneração, né? A progressão dos mundos. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão do estudo da doutrina espírita. Para se designarem coisas novas, são precisos termos novos. Assim o exige a clareza da linguagem para evitar a confusão inerente à variedade de sentidos das mesmas palavras. Os vocábulos espiritual, espiritualista, espiritualismo têm acepção bem definida. Dar-lhes outra para aplicá-los à doutrina dos espíritos. Fora multiplicar as causas já numerosas de anfibologia. Eu fui checar o que era essa anfibologia, é ambíguo, de duplo sentido. Com efeito, o espiritualismo é o oposto do materialismo. Quem quer que acredite haver em si mesmo alguma coisa mais do que a matéria é uma pessoa espiritualista. Então a gente precisa entender o quê? Que existem diversas formas de encarar a questão da relação do corpo, da matéria, com o plano espiritual. O espiritismo, especificamente, é a doutrina de Allan Kardec. Quando a gente fala o que ele está falando aqui, a pessoa que acredita que haver em si alguma coisa mais do que a matéria, ele é um espiritualista. Legal. Não se segue daí, porém, que creia na existência dos espíritos em si ou em suas comunicações com o mundo visível, tá? Então, quando a gente... existem diversas religiões que... Algumas acreditam, por exemplo, que a gente vai dormir até Jesus Cristo retornar para recolher as nossas almas. E existem diversas visões do plano espiritual, tá? Então, assim, acreditar na existência dos espíritos ou em suas comunicações com o mundo visível é uma característica do espiritismo. Em vez das palavras espiritual e espiritualismo, empregamos para indicar a crença. Aqui havíamos de referir-nos os termos espírita e espiritismo, cuja forma lembra a origem e o sentido radical e que por isso mesmo apresentam a vantagem de ser perfeitamente inteligíveis, ou seja, compreensíveis, deixando ao vocabulário espiritualismo a acepção que lhe é própria. Eu geralmente falo isso para vocês, quando eu falo assim, temos um livro espiritualista, uma visão espiritualista. As terapias integrativas, elas têm o quê? Uma visão espiritualista. Quando é uma visão espírita, é especificamente da doutrina aqui de Allan Kardec. Diremos, pois, que a doutrina espírita ou o espiritismo tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos ou seres do mundo invisível. Os adeptos do espiritismo serão os espíritas ou, se quiserem, os espiritistas. Como especialidade, o Livro dos Espíritos contém a doutrina espírita. Como generalidade, prende-se a doutrina espiritualista, uma de cujas fases apresenta. Essa razão porque traz no cabeçalho do seu título as palavras filosofia espiritualista. A gente está aqui na parte do estudo do Livro dos Espíritos. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o homem, a origem do homem. A gente fala no Espiritismo sobre a raça adâmica. A gente estuda no Espiritismo que toda a origem civilizatória, toda a caminhada desde do homem das cavernas. Tem um livro chamado Exilados de Capela, é muito bom. E tem uma live no meu canal que fala sobre a transição planetária. A nova era da consciência. Tá na playlist do Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. É a primeira live, inclusive. E a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão da origem do homem. O homem cuja tradição se conservou sob o nome de Adão foi dos que sobreviveram em certa região a alguns dos grandes cataclismos que resolveram em diversas épocas a superfície do globo.
que revolveram em diversas épocas a superfície do globo e se constituiu o tronco de uma das raças que atualmente o povoam. As leis da natureza se opõem a que os progressos da humanidade, comprovados muito tempo antes de Cristo, se tenham realizado em alguns séculos, como houvera sucedido se o homem não existisse na Terra, senão a partir da época indicada para a existência de Adão. Muitos, com mais razão, consideram Adão um mito ou uma alegoria que personifica as primeiras idades do mundo. Então, o que a gente precisa entender aqui? A conversa que o Espiritismo faz com todo o ensinamento cristão. Quando a gente fala de Adão, a gente está falando do quê? Da gente entender que tudo que tem na Bíblia, nos ensinamentos de Cristo, traz um simbolismo de uma era. E quando a gente começa a fazer essa observação, a gente começa a entender que Adão e Eva não é somente um ser, é uma raça toda que veio povoar o nosso planeta, tá? E a gente vai entrar um pouquinho o quê? Agora no nosso estudo do Livro dos Médiuns, falar um pouquinho sobre a parte dos estudos que a gente faz da interação entre a matéria e o espírito. A gente vai falar um pouquinho sobre a questão da mediunidade. A mediunidade é um tabu para muita gente, né? Eu já até vi gente falando assim, eu não sou médium, quem não é espiritualista. Muitas vezes pessoas cristãs, né, que vêm aí de um berço evangélico, católico, e eu conheço pessoas, eu já trabalhei, a minha primeira cliente nas terapias integrativas era uma moça que ela foi criada na religião batista, só que ela tinha assim, ela via uma luz nas mãos, ela ouvia umas vozes, quer dizer, pessoa que tem uma mediunidade acentuada. E mediunidade é uma característica natural do ser, porque é a nossa capacidade de perceber, de ver, ouvir, sentir através da alma. E a gente vai ler um pouquinho aqui o que tem no Livro dos Médiuns que traz de informação pra gente sobre essa questão da mediunidade. Então fala aqui, toda pessoa que sente em um grau qualquer a influência dos espíritos, por isso mesmo é médium. Esta faculdade é inerente ao homem e, por consequência, não é privilégio exclusivo. Também são poucos nos quais não se encontrem alguns rudimentos dela. Pode-se, pois, dizer que todo mundo é mais ou menos médium. Exatamente, né? Aquela coisa, tive uma visão, de repente eu vi assim, tive uma intuição. E aí você pensa, é a sua capacidade de perceber com a alma. Ela é muito mais latente do que a gente imagina. E quando a gente está falando de progressão dos mundos, né? De transição planetária, de geração índigo, das outras crianças cristal, das crianças arco-íris e tudo. Quando a gente fala dessa transformação, hoje nós temos uma quantidade de pessoas muito grande. E aí, eu vou falar até por experiência própria, algumas pessoas que eu conheci, tá, gente? Muito do que advém aí, existe uma fonte emocional incontestável, psíquica, das doenças mentais, tá? Quando a gente fala principalmente das doenças de Alzheimer, demência, etc. Mas existe também uma questão de uma mediunidade que não foi trabalhada. É um espírito que vem para se desenvolver, ele vem para construir, olha só a nossa live passada, desenvolver esse aperfeiçoamento moral, esse adiantamento do espírito. E se isso não é trabalhado, é como se literalmente o nosso invólucro físico, né, o nosso envoltório físico, começasse a fundir. É a Ferrari que a gente pega para ir comprar pão na padaria. E o motor não tem aquela possibilidade de vivenciar o verdadeiro propósito para o qual ela foi feita. Ela foi construída, tá? Então, olha só, todavia, usualmente, esta qualificação não se aplica senão àqueles nos quais a faculdade mediúnica está nitidamente caracterizada e se traduz por efeitos patentes de uma certa intensidade e que depende, pois, de um organismo mais ou menos sensível. Ou seja, algumas pessoas sentem mais, algumas pessoas sentem menos. E lembrar, gente, que muito disso também está vinculado ao nosso planejamento kármico. Às vezes a gente não entende por quê. A pessoa às vezes nasce num lar que é um lar mais pragmático em relação a essas questões. Às vezes um lar que vai até sofrer uma certa rejeição em relação a esses atributos, mas muitas vezes isso já está ligado ao nosso planejamento kármico. O que a gente precisa fazer é buscar informação. Por isso que é importante a gente estudar e muitas vezes a gente estudar o óbvio.
Porque é justamente essa informação que vai construir o quê? Os alicerces do nosso entendimento. Ontem eu estava pensando, né, sobre o quanto informação é luz. Então, continuando aqui, não se revela, de outra parte, deve-se notar que essa faculdade não se revela em todos do mesmo modo. Os médiuns têm geralmente uma aptidão para tal ou tal ordem de fenômenos, o que lhes resulta tantas variedades, quantas sejam as espécies de manifestações. Então a gente vai entrar aqui um pouquinho nessa questão de que cada médium tem uma aptidão. Por exemplo, eu lembro quando eu fui fazer o apoio mediúnico no Centro Espírita, um ano, que era um grupo especial que a gente fez depois de fazer o curso do mediúnico, onde a gente desenvolveu psicofonia, incorporação e... Psicofonia, incorporação... Qual que é o outro? E psicografia. Psicofonia, incorporação e psicografia. Algumas pessoas não têm todas as habilidades. Algumas pessoas não psicografam, algumas pessoas não têm a psicofonia, algumas não têm incorporação. Então, assim, vou falar para se alguém tiver curiosidade. Eu, no caso, tenho todas essas capacidades mediúnicas, mas isso também não é uma novidade, porque para mim sempre me falaram que eu tinha uma mediunidade forte e é incontestável o quanto o nosso aprimoramento pessoal, quanto a gente, até a parte de mentalidade que a gente vem fazendo nas lives de mentalidade e performance, mas trazendo aí de um caminho de décadas que eu venho fazendo esse desenvolvimento, que vem desde os estudos de programação neurolinguística, todo tratar essa parte que a gente fala, a mental mesmo, racional, e somado ao desenvolvimento espiritual e às curas e desbloqueios emocionais, o quanto tudo isso vai trazendo esse sentimento de certeza, vai trazendo clareza, vai trazendo amadurecimento. E à medida que a gente vai crescendo, é muito interessante. Às vezes eu olho a minha vida há 20 anos atrás, já falei isso em outras lives, eu falo assim, meu Deus, olha ali, tinha uma super oportunidade e eu não consegui enxergar. Eu só fui enxergar hoje, quando eu amadureci. Então, é normal que nós tenhamos sim. E eu vou falar o que vem aqui pra mim, tá, gente? Muitas pessoas que estão atormentadas, muitas pessoas que estão aí rendidas às drogas, a comportamentos subversivos, né? Que estão aí, o que a gente fala, né, socialmente perdidas na vida, são pessoas mediúnicas, são almas, o que é? São pessoas que elas têm uma abertura espiritual muito grande. E em estando com uma abertura espiritual muito grande, estão sujeitos também a processos obsessivos. E também existe toda a questão que eu falei da parte mental, dos programas mentais, do que as pessoas aprendem, das limitações mesmo. A baixa autoestima, o baixo senso de valor pessoal, toda a questão do pai, da mãe, das ausências, né? As 3 necessidades não supridas, o afeto, a segurança e a nutrição física, em algum nível, a agressividade, abusos que possam ter sofrido. Isso tudo vai causando o quê? Distorções na nossa mente. E aí o nosso espírito que vem para ter esse aperfeiçoamento moral, para ter esse adiantamento espiritual, acaba estando sujeito a quê? A frequências similares ao que ele vem cultivando com as suas dores e feridas. Por isso é tão importante nós combatermos as nossas dores e feridas emocionais. E mentais também, tá? Então, continuando aqui pra gente fechar essa parte dessa introdução dos médiuns. Então, cada um tem um tipo de mediunidade. Aí a gente tem aqui, ó, os principais são médiuns de efeitos físicos, sensitivos ou impressionáveis, audientes, falantes, videntes, sonâmbulos, curadores, pneumatógrafos, escreventes ou psicógrafos. Então, o que acontece? Esse capítulo aqui eu até separei, porque ele dá futuramente um estudo à parte, uma live só pra gente estudar isso, que não é o nosso objetivo principal hoje, tá? Quando a gente tá falando aqui que a gente tá no nosso mês de saúde física e mental, olha a questão da mediunidade ligada à saúde mental. Eu, particularmente, acredito, inclusive, que toda essa questão do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, até a questão do espectro autista, porque a gente tem que... A ciência hoje não consegue entender ainda isso. Não consegue entender as potencialidades de um cérebro que tem o espectro autista, porque ele realmente tem uma performance diferenciada. A questão é, nós, coletivamente falando,
temos uma limitação de compreender essas características. E aí, voltando para o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, é o que eu falo, eu já falei eu falei na primeira live de mentalidade e performance isso. Se todo mundo hoje tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Todo mundo, 90%. Mas, então temos o que hoje? Um novo cérebro. Um novo cérebro que performa acima da média. Por quê? Porque o médium, o espírito, pensa bem, ó. A gente tem um corpo, tá? O nosso corpo, ele consegue enxergar, ouvir e sentir 10. Um exemplo, uma escala, a gente trabalhar com números. O nosso espírito, ele consegue enxergar, sentir e ouvir 100. Quando a gente traz um mundo de uma transição planetária, a gente vai começar a trabalhar, vamos colocar que a gente vai trazer pessoas que ao invés de enxergar, ouvir, sentir 10, elas vão enxergar, ouvir, sentir 20. E aí isso vai trazer o quê? Uma super performance mental. Uma aceleração. Lembra que a gente viu já os filtros de distorção? E eu acho que a gente falou, inclusive, na última live de mentalidade e performance, que a gente viu os 4 compromissos da liberdade pessoal. Quais são os nossos filtros de comunicação? Generalização, distorção, omissão. Aí você imagina, por quê? Porque imagina se a gente registrasse tudo 100%, não ia ter espaço no nosso HD mental. Então você imagina um cérebro que tem uma capacidade de registrar além da média, além do normal. Mas por quê? Porque ele vem com uma promessa de ser mais conectado com o espírito. A gente estudou aí várias lives que a gente fez do cérebro. Tem uma live, inclusive, da Maratona da Quaresma Espírita, que a gente fala sobre essa parte do lobo frontal. E é sabido, dentro dos ensinamentos espíritas, os ensinamentos do Calderaro, que é o mentor, se eu não me engano, qual é o livro? Acho que não tá aqui. Não, acho que esse aqui, ó. Mensageiros, se eu não me engano, esse aqui, Missionários da Luz, tá? Que é o espírito do... E eles citam também um outro livro, que, se eu não me engano, é No Mundo Maior. Eles citam esse livro aqui também, ó, No Mundo Maior, que é o mentor do André Luiz, que ele explica sobre essa parte frontal. Lembra? Que tá no cérebro triúnico que a gente estudou. Que nós temos aí um universo de potencialidades nas nossas glândulas, nas nossas células, e a gente não desenvolve. Então, o que a gente precisa entender? Que a gente precisa canalizar essa energia. A gente precisa canalizar essa mediunidade. E aí, isso precisa haver o quê? Uma propagação, né, da filosofia espírita, uma construção cultural que compreende as necessidades de desenvolvimento do corpo, mente e espírito integrados. Então, para a gente fechar essa nossa parte de hoje, a gente vai falar mais um pouquinho sobre as manifestações físicas, voltar um pouquinho que as origens do espiritismo. Muito importante a gente entender as bases e os alicerces, tá? Aqui a gente está novamente falando de estudo, não é só para a gente falar, espiritismo é isso. Não, a gente tem que entender as origens e as bases, tá? Então vamos falar novamente sobre as manifestações físicas e o fenômeno das mesas girantes. A gente vai retomar um pouquinho mais. A gente já falou um pouquinho na semana passada e vamos dar continuidade hoje. Dá-se o nome de manifestações físicas àquelas que se traduzem por efeitos sensíveis, tais como ruídos, o movimento e o deslocamento de corpos sólidos. Alguns são espontâneos, quer dizer, independentes de toda a vontade. Os outros podem ser provocados. Não falaremos primeiro, senão deste último. O efeito mais simples e um dos primeiros que foram observados consiste no movimento circular dado a uma mesa. Este efeito se produz igualmente sobre todos os outros objetos, mas a mesa, sendo sobre a qual mais se exercitou, porque era a mais cômoda, o nome de mesas girantes prevaleceu para a designação desse tipo de fenômeno. Então, remontando aí novamente as origens de como começaram os fenômenos espíritas. Para a produção do fenômeno, é necessária a intervenção de uma ou várias pessoas dotadas de aptidão especial, que se designam sob o nome de médiuns. O número dos cooperadores é indiferente, a não ser que na quantidade pode-se encontrar alguns médiuns desconhecidos,
Quanto àqueles cuja mediunidade é nula, sua presença é sem nenhum resultado, e mesmo mais nociva que útil, pela disposição de espírito que frequentemente carregam. O que isso quer dizer? A pessoa, muitas vezes, ela não tem os canais mediúnicos desenvolvidos, ela não tem as capacidades mediúnicas desenvolvidas, e aí, novamente o que a gente falou, às vezes é um médium que está trazendo o quê? Está num processo obsessivo, está num processo de frequência negativado, e aí ele entra naquela egrégora que está o quê? Se propondo a acessar espíritos bem intencionados, e acaba sendo o quê? Um ponto de desequilíbrio, né, naquele grupo. Os médiuns gozam, sob esse aspecto, de uma força mais ou menos grande e produzem, em consequência, efeitos mais ou menos pronunciados. Frequentemente, uma pessoa médium poderosa produzirá ela sozinha mais do que 20 outras reunidas. Bastar-se-lhe-á pousar a mão sobre a mesa para que no instante se mova, eleve-se, tombe, dê saltos ou gire com violência. Lembrar, gente, por que é tão importante essa questão da interação do plano físico com o plano espiritual? Então é importante a gente lembrar que a gente tem essa promessa realmente de vir o entendimento para a consciência coletiva do ser humano, a existência do mundo dos espíritos. Então a gente vem lá, né? Desde o homem das cavernas, a gente vem evoluindo, a gente se tornou hoje o quê? Homo sapiens sapiens. Nós nos tornamos pessoas que sabem que sabem. Então nós temos a capacidade de desenvolver a consciência, a capacidade de refletir, ponderar, escolher as respostas e criar com o nosso pensamento, com o nosso raciocínio. O que acontece? Esse caminhar que a gente vê na evolução do planeta Terra vem trazer o quê? Um mundo de regeneração, um mundo espiritualizado. E para isso, para transição planetária acontecer, precisa haver a elevação da consciência, a abertura da nossa consciência para o quê? Para a existência do plano espiritual. E para isso são necessários os fenômenos mediúnicos, percebe? São necessários esses fenômenos das manifestações físicas. Quando ele fala aqui do médium, que é um médium potente, ele está falando o quê? É um médium que está apto para doar um fluido vital. A espiritualidade se serve de uma parte da nossa energia física para poder se manifestar neste plano, certo? Então, quando a gente fala, o que é um médium mais potente e um médium menos potente? Um médium mais potente, certamente, é como uma pessoa mais amadurecida, uma pessoa que treinou mais, desenvolveu mais as suas capacidades mediúnicas e também está mais apto a doar o seu fluido vital aí, uma parte do seu fluido cósmico durante esse processo mediúnico, tá? Então, continuando aqui, então, os médiuns gozam, sob esse aspecto, de uma força mais ou menos grande e produzem, em consequência, efeitos mais ou menos pronunciados. Frequentemente, uma pessoa poderosa poderá produzi-lo 20 vezes maior. Não há nenhum indício da faculdade mediúnica, só a experiência pode fazê-la conhecer. Ou seja, é óbvio, quem tem evidência, né, tem muita gente que consegue enxergar a mediunidade, consegue enxergar mentores, consegue enxergar pontos de luz, tá? Então, a pessoa que tem uma percepção amplificada consegue enxergar. Mas no dia a dia, a gente não tem. Não tem um carimbo, não tem uma característica física específica, tá? Porque não faz parte desse teor. A mediunidade nada mais é do que a capacidade da gente ter nossa mente, o nosso espírito integrados e os nossos canais perceptivos extrasensoriais mais amplificados. Já visto que tem muito médium que não se desenvolveu, mas tem muito médium que vem com uma mediunidade muito aberta, com os canais perceptivos abertos, muita gente até que incorpora. Já vi casos assim, a pessoa não desenvolve, ela tem lá um processo de incorporação, mas por quê? Porque o canal dela está aberto, isso não significa que ela se desenvolveu. Se a pessoa vier a se educar, com certeza isso vai trazer uma magnitude, sabe? Vem muito aqui a questão da magnitude da alma, que a gente esquece, eu vejo muito, e eu também já passei por esse processo no meu começo, muitas pessoas negando a mediunidade, negando o desenvolvimento espiritual e mediúnico, como se fosse uma coisa assim, eu não tenho tempo para isso. Mas é justamente esse desenvolvimento que vai fazer você acessar o pleno potencial da sua alma,
as plenas capacidades do seu ser, né? É o caminho do encontro com o self de Jung, só que espiritualmente falando. Então, continuando aqui. No princípio, como se ignorasse a causa do fenômeno, havia-se indicado várias precauções, depois reconhecidas como absolutamente inúteis. Tal é, por exemplo, a alternância de um homem e uma mulher para fazer essas captações mediúnicas, e ainda o contato com os dedos mínimos das diferentes pessoas. Então, eles faziam tipo como se formasse uma corrente mediúnica, sabe? Pelo dedinho. Hoje a gente sabe, eu trabalhei muitos anos em centro espírita, se você for tomar um passe num centro espírita, lembrando, o espiritismo de Allan Kardec, existe a corrente mediúnica. A gente põe, né, a mão na pontinha, assim, no joelho da pessoa. Mas é interessante a gente entender como tudo isso começou. A única prescrição rigorosamente obrigatória é o recolhimento, o silêncio absoluto e, sobretudo, a paciência, se o efeito se faz esperar. Pode ocorrer que ele se produza em alguns minutos, como pode tardar meia hora ou uma hora. Isso depende da força medianímica dos coparticipantes. E aí você pensa assim, mas Ivete, o que é que eu tenho a ver com isso? Eu nem médium sou. Será que não é? Será que a gente não tem aí uma geração de pessoas mediúnicas que estão precisando começar a despertar e a se desenvolver nessas capacidades extrasensorial com uma educação? Tá? Quando a gente fala assim, isso é uma coisa que eu gosto muito no Espiritismo. Ele é uma filosofia que vem para educar a nossa alma, para educar a nossa mente também. E a gente precisa realmente começar a trazer mais clareza para essa nossa capacidade de perceber extrasensorialmente. A gente vai fazer uma meditação agora que eu preparei justamente para a gente trazer essa sensibilidade perceptiva, né, refinar isso, mas com a proteção de São Miguel Arcanjo. Justamente para quê? Para que a gente não fique com o campo tão aberto, somente recebendo, sem um filtro de qualidade da nossa interação com o plano espiritual, tá? Então vamos lá, vou tomar minha aguinha aqui, tome a aguinha de vocês. Lembrando, para quem estiver assistindo a primeira vez, seja muito bem-vindo, que eu sou hipnoterapeuta, então a gente põe aí também umas técnicas de hipnose durante a meditação e que depois a live vai para os canais. Quem estiver assistindo gravado, lembre-se de curtir, compartilhar e depois comentar o que você mais gostou nessa live, o que mais te tocou nessa live. Vamos então fechando os olhos, enchendo o peito de ar, você vai sentindo seus olhos bem tranquilos, bem relaxados. Se você relaxa 10 vezes mais agora, bem tranquilo, bem relaxado, você vai enchendo o peito de ar. O ar sobe até o topo da sua cabeça, vai girando em movimentos circulares, integrando a sua mente consciente, a sua mente inconsciente, a sua alma. A sua mente consciente ela vai te trazendo imagens, sons, sensações e percepções ao longo dessa meditação, para que você possa ter mais clareza do que está sendo trabalhado. Então você respira fundo e você relaxa 10 vezes mais agora, tranquilamente, com pleno controle do seu corpo. Todo e qualquer barulho externo vai servir exclusivamente para que você possa se aprofundar e se concentrar ainda mais nessa meditação. Pode ficar tranquilo que ao final eu vou te trazer de volta e eu te aviso quando for a hora de abrir os olhos. Então, aproveite esse momento. Aproveite esse momento, mentalmente você vai respirar mais uma vez. Vai sentir o ar lá no topo da sua cabeça girando em movimentos circulares, ele vai descendo por toda a sua coluna, ele vai passando por cada uma das vértebras da sua coluna, vai limpando todas as tensões, dores, dúvidas, medos, angústias e inseguranças vão sendo imediatamente cancelados agora. Todas as tensões, dores, dúvidas, medos, angústias e inseguranças vão sendo imediatamente cancelados agora. Todo o medo de falhar e de perder vão sendo imediatamente cancelados agora. Todo o medo de falhar e de perder vão sendo imediatamente cancelados agora. Você respira fundo. Vai sentindo esse ar descendo pelo seu quadril, através das suas pernas, joelhos, pés. Mentalmente você vai visualizando raízes de luz que vão atravessando cada uma das camadas da Terra, até chegar ao centro da Terra.
As raízes de luz do seu corpo vão chegando bem no diamante de luz, que tem uma energia de fluido vital condensada, de pura força, puro poder, puro amor, pura vida. E essa vida vai subindo por essas raízes. Você respira fundo e vem trazendo essa energia, iluminando, subindo pela sola dos seus pés, vai deixando todas as terminações nervosas dos seus pés ativadas, vai subindo como raízes por todo o seu sistema neurológico, até o topo da sua cabeça. Vai passando pelo seu calcanhar, pela sua canela, pelo seu joelho, vai subindo pela sua coxa, por todas as suas fibras musculares, vai subindo pelo seu quadril, seu tronco, suas costelas, vai envolvendo todos os seus órgãos. Respirando fundo, vai te trazendo saúde e toda a sua estrutura emocional do seu esqueleto vai sendo fortalecida com essa luz, com essa energia de pura vida. Vai envolvendo seus braços e até as falanges dos seus dedos, das mãos, dos pés. Vai subindo pelo seu pescoço, seu crânio, vai envolvendo todas as veias e artérias que você tem no seu pescoço, tão importantes para passar toda a informação do seu cérebro para o seu corpo, para você se colocar na vida. E você já sabe quem é. A partir de hoje você se conecta mais com a sua alma, com o seu espírito. E você começa a ter mais certeza de quem você é e do que você veio fazer ao mundo. E você gosta de ter certeza de quem você verdadeiramente é e do que você veio fazer ao mundo. E é muito, muito fácil você ter certeza de quem você é e do que você veio realizar nesse mundo. Então você respira fundo. Vai sentindo essa luz crescendo no topo da sua cabeça, como se fosse um lótus, como se fosse uma linda flor de luz branca, expandindo, um perfume leve, suave, agradável, do jeito que você gosta, do jeito que te apraz. Vai expandindo numa cúpula de luz e você vai crescendo nessa cúpula de luz, do centro do seu coração. Você vai sentindo uma linda luz, como um vórtex de luz branca no centro do seu coração. Você vai sentindo esse vórtex de luz branca expandindo. E você vai crescendo e ficando com 5, 10, 15, 20, 100 metros de altura. Você fica maior do que o seu ambiente, maior do que o bairro em que você está, maior do que o país em que você está. Você vai crescendo e ficando com quilômetros de altura, maior do que todo o planeta Terra. Você vai vendo o planeta Terra pequenininho lá embaixo. Como quando você deixa cair um objeto no chão e você olha de cima. Você vai vendo as estrelas à sua volta, como se você estivesse passeando num dia, numa noite de céu estrelado. E você vai vendo lá embaixo o sistema solar, a Via Láctea, você vai crescendo, expandindo, subindo até uma luz branca, poderosa e iridescente, de pleno amor de Deus. A causa primária de todas as coisas, o princípio inteligente, autônomo, que rege toda a existência, o seu encontro com Deus. Então você respira fundo e se banha nessa energia de Deus que vai envolvendo a sua glândula pineal, vai descendo pela sua fronte, envolvendo seus olhos, a sua hipófise, vai envolvendo suas orelhas, todos os seus canais, seus labirintos auditivos, todas as glândulas e terminações nervosas. Lá atrás, a sua amígdala cerebral, todo o seu ser. Lá no centro da sua garganta, você vai envolvendo a sua tireoide. Você vai descendo, envolvendo o seu timo no centro do seu peito. Vai envolvendo o seu plexo solar na direção do seu estômago, todo o combinado de glândulas que existe nessa região. Seu fígado, seu baço, seu pâncreas. Vai descendo, envolvendo o seu diafragma, intestino, rins, bexiga, as suas glândulas suprarrenais, glândulas que trabalham em momentos de estresse, em momentos de tensão, se sobrecarregam. Você respira fundo agora e relaxa. Imagina seus rins como se fossem 2 feijõezinhos assim na direção das suas costas embaixo. E imaginem eles iluminados, recebendo
uma energia de paz, uma certeza que é seguro viver nesse mundo. É leve, tranquilo e permitido e seguro viver nesse mundo. E você já gosta de viver nesse mundo. É muito fácil viver nesse mundo. E quanto mais você aceita e acolhe quem você é e a sua vida nesse mundo, mais você consegue encontrar o seu propósito, a sua felicidade e a sua fé e a sua vida. Então você respira fundo. Mentalmente, agora você vai adentrando aquele vórtex no seu coração, vai expandindo o vórtex do seu coração, e você vai acessar agora o jardim da sua alma. Vá sentindo a presença amorosa do seu anjo guardião, do seu mentor, do ser de luz que te acompanha na sua evolução. E você vai juntamente com ele, adentrando o vórtex de luz do centro do seu peito. Vai sentindo uma leve pressão no seu peito. E vai sentindo paz, pureza e sustentação do plano divino. Você começa a caminhar no jardim da sua alma. Como é o jardim da sua alma? É um jardim iluminado, amplo, espaçoso, repleto de vida e de alegria. Ou é um jardim triste, cansado, com muitas lacunas de coisas que deveriam ter sido plantadas e não foram plantadas. Então agora a gente vai espargir toda aquela luz de Deus, do amor incondicional de Deus, por todo o seu jardim. E você vai pegar todos os registros dolorosos que você for encontrando no seu jardim e você vai colocar dentro de uma caixa. Vai colocar uma caixa aí na sua frente. Você vai caminhando rapidamente no seu jardim. Você vai vendo aquele buraco de algo que você deveria ter plantado na sua vida e não plantou. Você retira aquilo e coloca na caixa. O jardim é seu, você faz o que você quiser, da forma que você quiser. Lembre-se disso. Você vai ver fotos como se fossem fotos de Polaroid. Fotos de traumas, de tristezas, de dores, aflições que você passou na sua vida. Com pleno controle do seu corpo, eu estou aqui com você. Você vai retirar essa foto, desapega dela, coloca nessa caixa. Vai colocando todas essas tristezas, todos os sofrimentos. Coloca também tudo aquilo que você começa e não termina. Tudo aquilo que você gostaria de fazer por você e não faz. Toda a procrastinação, todas as reclamações. Porque a culpa é do outro, porque é muito difícil, porque é muito cansativo. Sim. Então agora você vai pegar as suas duas mãos e mentalmente no jardim da sua alma, você vai, como se você estivesse recolhendo terra, mas é toda a terra que representa todo o seu cansaço e desânimo neste momento. Você vai pegar todo esse cansaço, esse desânimo, esse sofrimento e você vai colocar dentro dessa caixa. Pronto. Olha o tanto que essa caixa tá pesada. Mas agora você vai ver lá em cima no céu uma linda estrela iluminada, sorridente, grande, que vem vindo ao seu encontro. E essa estrela traz junto com ela à sua frente a caminhada do Mestre Jesus, um lindo ser de luz. Você vai vendo à sua frente aquela estrela guia, você vai vendo à sua frente o Mestre Jesus, que vem recebendo essa caixa. Você vai realmente entregar para Jesus. E quando ele vem, de repente, tudo fica mais leve. A caixa fica mais leve. Então você, como um herói, uma heroína, vai levantar essa caixa com muita firmeza, com muita fé, coragem, vontade, decisão e ânimo divino. Você vai levantar essa caixa e você vai entregar essa caixa para Jesus. E você vai falar para Jesus: eu deixo ir. Eu deixo ir toda a dor, todo o sofrimento, todo o cansaço, toda a discórdia, toda a desilusão, toda a desesperança e toda a tristeza em minha vida. Eu deixo ir. Você respira fundo. Pode falar mais uma vez. Eu deixo ir toda a dor, todo o sofrimento, todo o cansaço, toda a tristeza, toda a falta de esperança.
toda a infelicidade, todo o sofrimento, toda a maledicência, toda a culpa, as mágoas. Pega ali no chão que você esqueceu de colocar e já coloca bem rápido nessa caixa. Jesus então levanta essa caixa e entrega para essa estrela. E você vai vendo tudo isso se transformando em pura luz. E essa estrela vai levando tudo embora. Diga para esse momento, para essa estrela: sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu deixo ir e vá. Em 3, em 2, em 1. E foi. Você respira fundo e vai seguindo calmamente no jardim da sua alma. Você vai percebendo que Jesus vai te dar um saquinho de sementinhas de luz. Você vai pegar essas sementinhas de luz e você vai espargir elas por todo o jardim da sua alma. E a partir de agora você vai caminhando pela sua vida e espargindo sementes de luz. É muito fácil lançar sementes de luz e você gosta de lançar sementes de luz. É leve, tranquilo e permitido lançar sementes de luz. E você lança sementes de luz com muita facilidade. Você planta sementes de luz na sua vida, na vida dos outros e no mundo como um todo, a todo momento. E você faz isso de uma maneira muito fácil. E agora você vai vendo aí a presença amorosa de Arcanjo Miguel, que vem com toda a sua força, com todo o seu poder, para te guiar na sua nova vida, com muita proteção, a proteção do seu escudo, da sua espada. Você se coloca à frente dele, atrás dele, à direita e à esquerda, e ele se coloca acima e abaixo de você. Ele monta agora uma cúpula protetora à sua volta, e você vai caminhando à frente dele, plantando as suas sementes de luz, com a bênção de Jesus, com a presença de Jesus, para quem você entrega todas as suas dores e sofrimentos, com quem você vai permitindo que caminhe ao seu lado, para te trazer todos os ensinamentos sobre a benevolência para com todos, a indulgência para com aqueles que muitas vezes te tiram a paciência e o perdão das ofensas. Então você segue caminhando para o seu futuro. E você vai começar a abrir agora uma linda estrada para o futuro, uma nova estrada. Abra uma nova estrada. Veja uma mata fechada e você vai abrindo essa estrada. Passa por ela, abre uma estrada. Vá observando se essa estrada é estreita, se ela é larga, se ela tem construções em volta, se são construções materiais, se são construções da natureza. Enriqueça a sua jornada. Pegue mais sementes de luz e comece a lançar por essa estrada. Vá percebendo o que é que você vai lançando nessa estrada. Quem são as pessoas e situações novas que vão começar a aparecer na sua vida. Vá percebendo muita felicidade, muita luz, muito brilho, muito amor. Você já se libertou das suas dores e sofrimentos. E agora você segue em frente. É muito fácil seguir em frente, livre das suas dores e sofrimentos. E a partir de hoje você segue em frente na sua vida para viver a sua melhor e mais elevada versão, livre das suas dores e dos seus sofrimentos. E você gosta disso. Então você vai caminhando para essa estrada do futuro e você vai começar a ver à sua frente como se fosse um portão, um grande portão que vai te mostrar uma cena desse futuro. Você abre esse portão e você vai ver aonde é que você está. Depois de caminhar nessa estrada com Jesus, com São Miguel Arcanjo, você abre esse portão e você vai vendo, observando aonde é que você está. Neste momento que você vai abrir este portão, você vai percebendo quem são as pessoas que estão com você, a sua mente consciente vai te trazendo imagens, sons, sensações e percepções, muitas vezes uma palavra, uma cor, um cheiro. Vá observando o que é que você vê neste momento do seu futuro. Você vê uma cena, você vê pessoas, o que é que você está fazendo neste momento da sua cena do futuro. Então você agora vai colocar um espelho à sua frente,
e você vai se ver nesse espelho. Quem é o seu eu do futuro? Depois que você planta essas sementes de luz, depois que você acessa o pleno poder do seu ser livre das suas dores e sofrimentos, e aí você olha para esse espelho e vai se vendo numa versão melhor. Como é a sua constituição física? Como é a sua aparência, o seu asseio? Qual é a roupa que você está usando? Olha nos seus olhos. Veja o brilho dos seus olhos. Tudo aquilo que você sempre sonhou se realizou e muito mais. Novas pessoas, novos ambientes, novas situações, novas ideias, novas possibilidades, novas realizações. Então você respira fundo e você agora vai percebendo que essa sua imagem, sorri para ela, essa sua imagem no espelho vai saindo do espelho e vai se acoplar em você para te trazer todos os caminhos que você seguiu para chegar nesse futuro. Então você vai abraçando essa imagem e essa imagem sua, que é você amanhã, fala para você: eu amo muito você, eu te amo, eu te respeito, eu te peço perdão e eu te perdoo e eu te aceito exatamente como você é. Então agora você se ama, você se respeita, você se perdoa e você se aceita exatamente como você é. Então você respira fundo e vai recebendo essa integração do seu do futuro, cérebro com cérebro, olhos com os olhos, ouvidos com ouvidos, bocas com bocas, peito com peito, coração com coração, abdômen com abdômen, coluna com coluna, braço com braço, perna com perna, pé com pé. Você já é essa nova pessoa. E a partir de hoje vão se movimentar pessoas e situações e criar meios e condições para que você manifeste e expresse cada dia mais essa nova pessoa que você já é, com muita facilidade, leveza, alegria, saúde e amor e fé e luz e poder. Então, a partir de hoje, todos os dias, a todo momento, vão se movimentar pessoas e situações e vão se criar meios e condições para que você comece a manifestar essa nova pessoa que você já é. A sua mente consciente, a sua mente inconsciente se unem. E a partir de agora, a sua mente consciente vai começar a trazer para você novas ideias, novos caminhos, novos comportamentos que você vai começar a aplicar na sua vida a partir de agora, de uma maneira muito fácil. Então você vem retornando e eu vou contar até 3, somente no 3 você abre os olhos. 1. Todos os dias, sempre que você abrir os olhos ao acordar, todos os novos pensamentos, sentimentos e comportamentos positivos e possibilitadores que você adquiriu hoje vão se fortalecer ainda mais, vão expandir e multiplicar em você e na sua vida. E 2, você respira fundo, vai mantendo o corpo relaxado, permita que o seu coração traga para você aquele desejo de vencer, de realizar, de fazer a diferença, de compartilhar tudo de bom que você é e que você faz para ajudar o mundo a ser um lugar melhor. Que você seja ativamente, que todos nós sejamos ativamente um mensageiro do bem, um obreiro do bem. E 3, vai mexendo o corpo, os braços, a perna. E você vai abrindo os olhos para viver uma nova vida, melhor, mais feliz, em paz. Me contem como é que vocês estão, como é que foi a meditação com vocês. Estão se sentindo mais leve, mais paz? Eu vou ler uma frase aqui do Minutos de Sabedoria. Podem abrindo os olhos, retornando a consciência para o momento presente. É seguro estar no momento presente. Você gosta de estar no momento presente. Então você retorna agora para o momento presente. Viva o momento presente. É o melhor momento para tomar novas decisões, para promover as mudanças que você quer promover na sua vida. Amanda maravilhosa.
Obrigada, gente, Soulcrático. Como que é seu nome? Eu não lembro se eu vi no seu Instagram. Gostaram, gente? Olha lá. Eu vou ler um pedacinho aqui dos Minutos de Sabedoria, tudo a ver com o que a gente conversou. Convença-se de que o mundo não é um parque de recreio, é um ambiente de trabalho. Não é um feriado que nos tenha sido dado para repousar, mas um curso de aprendizado intensivo. Procure, pois, aprender o máximo, aplicando à sua vida o maior mandamento. Ame a todos indistintamente e verá a felicidade morar dentro do seu coração. Viva dando um exemplo vivo de amor em todas as suas ações. E eu vou aproveitar rapidamente, fazer um breve testemunho para a gente finalizar aqui, para explicar essa questão de amar todos indistintamente, porque às vezes é tão difícil, né? E eu comecei a fazer há um tempo atrás um trabalho de potencializar mais a minha capacidade de promover as curas nas terapias integrativas. E a primeira coisa que veio, que eu comecei a trabalhar nas sessões que eu fazia para isso, era a purificação dos pensamentos e dos sentimentos. Então a gente tem que lembrar disso, né? O amar a todos, né, indistintamente, como a si mesmo, ele é um modelo de comportamento que a gente tem que entender que a gente precisa se lapidar para chegar lá. Não é só acordar hoje e falar, não, agora eu vou amar a todos indistintamente e tá tudo certo. Não, é como se a gente tivesse que extrair realmente o amor mais puro dentro de nós. E isso só acontece quando a gente pega as nossas dores e sofrimentos, coloca nessa caixinha e entrega para Jesus. Então façam bastante esse exercício quando vocês lembrarem, não precisa nem fazer a meditação de novo. Se quiserem, a meditação vai para os canais, a live vai para os canais, refaçam. Mas façam sempre esse exercício de entregar para Deus. Eu estava pensando muito nisso ontem. Entregar para Deus, entregar para Jesus as suas dores, seus sofrimentos, preocupações. Isso não significa que a gente não vai agir, mas a gente precisa primeiro tirar essa carga que tá tomando. É aquela história, dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Ou a gente tem a dor, ou a gente tem a nossa capacidade de crescer e evoluir. Então, enquanto a gente estiver vibrando na dor, a gente não consegue sair dessa e caminhar. Dá para fazer meio que em paralelo, né? Porque a gente vai um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, nós somos um reservatório. E aí a gente que vai entender como é que a gente vai preencher isso. Quanto mais a gente tirar a dor e sofrimento, quanto mais a gente colocar de Deus, a mensagem de Jesus, as boas práticas, né? Que a gente viu na semana passada, o aperfeiçoamento moral, mais a gente vai estar nesse caminho da evolução. E por fim, para a gente fechar tudo, como é que eu faço minimamente para evoluir espiritualmente? Pratique ativamente o bem. Ponto. Se mais pessoas no mundo, se nós todos, né, e eu me incluo nisso, praticarmos mais ativamente o bem, então nós com certeza teremos um mundo melhor. Certo? Que a gente sai do egoísmo, do orgulho, a gente entra aí na empatia, na compaixão, na fraternidade, na verdadeira fraternidade, né? A colaboratividade, certo? Gente, amo vocês, um beijo grande. Lembrar, sexta-feira, 6 da manhã, tem a nossa live de mentalidade e performance. Não fica gravada, porque agora ela vai para a comunidade. E terça-feira que vem a gente tem a nossa live a nossa próxima live de espiritismo. Essa sexta de mentalidade e performance, eu tô pensando em falar um pouquinho sobre metafísica e biologia da crença, pra gente entender um pouquinho como toda essa parte emocional afeta, a gente tá no nosso mês de saúde física e mental, né? Como a nossa parte emocional afeta aí o nosso invólucro físico, certo? Amo vocês, maravilhoso dia, tá? Até a próxima. Tchau, gente! Até mais!